Olá, amigos do canal History of Science, da Universidade de Aveiro e da Universidade de Coimbra. Eu vim falar um pouco com vocês sobre as pesquisas que eu venho desempenhando sobre a história da medicalização do parto no Brasil. É uma pesquisa que é feita em parceria entre a Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, entre o Instituto Fernandes Figueira, também da Fundação Oswaldo Cruz, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela sua escola de enfermagem. O trabalho que a gente vem desempenhando há algum tempo trata, em especial, do processo de transformação do evento do parto, do nascimento, para o âmbito da medicina, uma atividade médica. A gente começa a trabalhar sobre isso pensando lá no período do início do século XIX, com o surgimento das primeiras faculdades de medicina no Brasil, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, onde são criados os primeiros cursos de parteiras oficiais, parteiras diplomadas. Essas mulheres vão ser as primeiras que vão levar para o campo da medicina, que vão ter conhecimentos médicos no âmbito do nascimento. Uma delas, inclusive, ficou célebre no Rio de Janeiro, a primeira parteira, a Madame du Rocher, que foi uma mulher francesa que fez esse curso e fez milhares de partos no Rio de Janeiro. Bom, esse processo ele vem se desenvolvendo no século XIX, mas muito lentamente. Na verdade, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, como a da Bahia, tinha uma formação somente teórica no campo da ginecologia e obstetrícia. Na verdade, seus obstetras que surgiam de lá eram mais médicos relacionados a outros interesses e que faziam suas teses somente no tema. Mas, posteriormente, ao final do século XIX, a partir da década de 70, com o surgimento e ampliação das cadeiras de obstetrícia, começa a se desenvolver o ensino da obstetrícia no Brasil, e no início do século XX dá-se o surgimento das primeiras maternidades. É um marco do Brasil nesse processo, à medida que leva de início para poucas mulheres, na sua maioria mulheres muito pobres, para as maternidades públicas, a questão do parto e do nascimento. No Rio de Janeiro, em 1904, é fundada a maternidade escola. Depois, na Bahia, nesse mesmo período, é fundada também a maternidade escola, em 1918, a Promatre, no Rio de Janeiro, e assim várias outras. Esse processo transforma a questão do nascimento no Rio. Cada vez mais, muito lentamente, mulheres passam a ter seus filhos, em especial as mais pobres, muitas vezes por motivos emergenciais, nessas maternidades. É também um momento que as técnicas do parto começam a se transformar no âmbito da medicina, em especial a possibilidade aberta pelo desenvolvimento da cirurgia, pelo desenvolvimento da bacteriologia, que permite ambientes com menos micróbios, a ampliação das cirurgias e, no caso do parto e nascimento, o desenvolvimento de cirurgias cesarianas mais seguras. Até então, cesarianas normalmente eram feitas somente para tirar o bebê quando sabia-se que as mães iam morrer. No início do século XX, em especial a partir de 1915, no Rio de Janeiro, um médico chamado Fernando Magalhães cria um novo processo de prática da cesariana, que vai produzir cesarianas mais seguras e ampliar o nível dessa intervenção. Esse mesmo processo dá-se em São Paulo através de outros médicos que começam a trabalhar com uma técnica que eles chamam na época de cesarianas baixas e também ampliam a possibilidade de uma nova forma de nascimento. Essa questão da cesariana é interessante, que eu vou voltar a ela para falar dos períodos mais recentes. Mas nossos estudos, eles buscaram ver não somente questões relacionadas à cirurgia, mas outras intervenções em relação ao nascimento e o parto no ambiente hospitalizado. E o que a gente percebeu foi que cada vez mais, em especial à medida que foi chegando meados do século XX, o processo de nascimento, à medida que se expandiram os hospitais, as clínicas, em especial as maternidades, começa a sofrer uma modificação no que tange à técnica de cuidados. Cada vez mais, a necessidade dos partos seguirem as regras dos hospitais, serem mais estandartizados em relação ao tempo, aos procedimentos, faz com que novas intervenções comecem a ser utilizadas nos partos no Brasil.
em especial relacionadas a monitorar o tempo desse parto, possibilitar a maior rapidez, possibilitar que ele se desse de forma mais em tempos determinados, já são questões que hoje em dia estão sendo bastante discutidas, mas que têm a sua gênese no processo de hospitalização do nascimento. Alguns aspectos que foram alvo dos nossos estudos dizem respeito, em especial, à questão da utilização de algumas substâncias para retardar ou apressar o parto, a questão relacionada à utilização de algumas técnicas, como a episiotomia, também nesse processo. Ou seja, a gente procurou ver como a hospitalização e essa medicalização do parto trouxe, ao mesmo tempo, que grandes ganhos para a saúde pública em relação à morte de mães, à morte de nenéns, mas também trouxe algumas dificuldades relacionadas ao excesso de intervenções. A gente, percorrendo a história do Brasil, a gente percebe, primeiro, uma diferenciação muito grande das formas de nascimento nas diversas regiões. Se a gente pensar lá para a década de 50, 60 em especial, ainda era muito comum em diversas comunidades, mesmo nas nossas zonas urbanas, a existência de parteiras. Essas mulheres que eram caracterizadas como mulheres com grande experiência em questão de mulheres, eram mulheres muito queridas e respeitadas nas comunidades onde viviam, cada vez mais foram estigmatizadas e retiradas da prática social que desempenhavam. E é interessante que a utilização de parteiras, em especial a partir da década de 60, passa a ser vista como uma coisa relacionada a pessoas a mulheres que queriam ter seus partos escondidos e muitas vezes também a mulheres que estavam pensando em fazer aborto. Nesse processo, assim, a exclusão desse grupo profissional, que durante muito tempo foi bastante forte, começou a cada vez mais se ampliar. Por outro lado, se a gente pensar a segunda metade do século XX, o processo de parto e nascimento no Brasil, ele avança cada vez mais com a ampliação dos partos hospitalares e dessas intervenções que eu vou falando. Uma que tem sido fruto do nosso interesse, do interesse dos pesquisadores desse grupo que eu faço parte, é a operação cesariana. A cesariana, ela hoje em dia é um problema no Brasil, à medida que ela é muito utilizada. Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde propõe que uma taxa de 15% dos partos é possível que sejam partos feitos a partir de cesariana, e no Brasil, a gente tem mais da metade dos partos feitos no Brasil feitos por essa cirurgia. O que se observa hoje é que no mundo privado, em especial entre mulheres com maior nível de educação e renda, o nível de cesariana e que fazem uso do sistema privado, especial dos planos de saúde, a utilização da cesariana é muito maior, em alguns casos chegando a quase 90% dos partos no mundo privado feito por cesarianas. Isso, por um lado, foi visto durante muito tempo como uma possibilidade de um melhor atendimento, mas, por outro lado, é visto como um grande problema à medida que, como eu falei, acima de 15%, como diz o OMS, não existe um ganho epidemiológico para a saúde das mulheres e dos bebês, e, além do mais, esse processo cada vez mais é um processo caro, é um processo que desrespeita muitas vezes o interesse de autonomia das mulheres, que muitas querem partos normais e não conseguem fazê-lo, e, por outro lado, em grupos sociais menos favorecidos que necessitam fazer uso dessa cirurgia, às vezes não têm acesso a ela. Ou seja, a gente vive, em relação a parto, nascimento e intervenções no Brasil, uma situação bastante complexa, onde alguns grupos têm excesso de tecnologia e intervenção e outros têm falta de acordo com as suas necessidades. Mas há ainda alguns aspectos que são interessantes da gente perceber no que tange a parto, nascimento e organização médica. O nosso estudo busca pensar esse contexto em diferentes aspectos. Um deles diz respeito à cultura médica, como diversos estilos de pensamento, em especial em sua formação
no âmbito da ginecologia e obstetrícia, proporcionam uma busca de intervenções mais constantes no parto e nascimento. Assim, se a gente pensar como a formação médica, e no nosso grupo, várias pesquisadoras se voltaram para esse tema, como os manuais médicos reforçam a ideia de um parto muito centrado em intervenções, muito baseado em intervenções. Por outro lado, além dessa questão de estilo de pensamento e cultura médica, a gente pensa também como as políticas de saúde, ao favorecer o produtor privado de saúde, os hospitais, as clínicas, os planos de saúde privados, favoreceu historicamente a ampliação desse parto mais intervencionista, mais relacionado à cesariana, à medida que o Estado muitas vezes pagou por ele mais do que o que é pago para um parto normal. Além dessa questão da formação médica e das políticas públicas, a gente também procura pensar como as transformações culturais nas últimas décadas, em especial a partir da modernização tecnológica, fez com que o consumo da saúde e a forma de vivência nas grandes cidades cada vez mais façam que o processo de tecnologização desse parto seja co-construído entre os consumidores de saúde, entre as mulheres, as famílias e o mundo médico. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que não se trata de pensar somente o campo da saúde ou o campo médico como os culpados, como os responsáveis por esse processo de utilização inadequado de tecnologia, mas pensar como o momento que nós vivemos, o contexto que a gente vive de uma vida cada vez mais tecnologizada e intervencionista nos nossos corpos, ela faz com que as próprias mulheres, as próprias famílias busquem essas intervenções em muitos casos. Na verdade, esse é o nosso trabalho, é bom poder falar dele, embora rapidamente. Ele como eu disse no início, é feito de forma multidisciplinar por pesquisadores, historiadores, antropólogos, enfermeiros, pessoas da saúde, e a gente se enquadra dentro de um conjunto, de um campo mais amplo, que na Fundação Oswaldo Cruz tem desenvolvido estudos sobre o processo de parto e nascimento no Brasil. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.